o sábado. Opa! Me engano, a minha empolgada fizeram bom, chamamento minha casa. Eu consegui, estava. Oi, Neto, tá falando alguma coisa? Não. Foi aqui. Desculpa. Ah, beleza. Tranquilo. Mas, ó, agora a gente vai falar sobre o caso clínico, né? Então, até para relembrar lá um pouco do que a gente falou de dor no ombro. E aí eu vou precisar da participação de vocês, tá? Então, vocês tomaram café? Não. Não, ainda não. Pô, aí vocês me quebram. Já tô indo para a terceira. Terceira caneca? Terceira refeição. Terceira refeição? Pô, tá bom. Tem que manter, né? Manter a alimentação, né? Com certeza, nada mudou. Bora lá, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Tá, vocês receberam isso aqui, né? Eu mandei vocês já no grupo. Eu não vi se alguém chegou a dar uma olhada ou não. Podem responder por áudio que o chat aqui eu não vou conseguir ver, não. Eu olhei muito rápido, tipo... Tudo bem. Chatvup. VaptVupt, né? Tá. Então, a ideia aqui, a gente vai lendo junto aqui, tá? E aí, vamos tentar relembrar aí do que a gente conversou sobre dor no ombro e tal. E aí, depois, lá embaixo... Aí, depois, lá embaixo, a gente tem aqui o que a gente vai traçar, tá? Então, vamos lá. Então, caso clínico, como eu estava conversando sobre dor no ombro, paciente, sexo masculino, 65 anos, aposentado, apresentando os seguintes sinais vitais. PA, 13/9, 75 de frequência, tá? Tudo normal, né? Relatando hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, ambos controlados por medicação. Tá? Então, paciente do sexo masculino, né? Então, um fator biológico aí, né? A gente viu lá que há uma incidência maior do sexo masculino. Pacientes acima de 50 anos, né? Hipertenso, também um fator metabólico. Diabético, outro fator metabólico. Tudo isso são fatores, que quando eu falo de fatores metabólicos, biológicos, mecânicos, são fatores que vão influenciar no desenvolver, né, na história natural da doença. Né? Então, esses pacientes eles têm uma propensão maior a desenvolver uma tendinopatia do manguito rotador, uma dor no ombro, né? Uma tendinopatia do manguito rotador, né? Uma lesão aí do manguito rotador. Então, paciente apresentando dor no ombro direito há 6 semanas, de início insidioso após musculação. Procurou atendimento médico, que durante sua avaliação clínica teve a hipótese diagnóstica de síndrome do impacto, mesma coisa que tendinopatia do manguito rotador, tá? É um sinônimo. E solicitou o exame de imagem, ressonância nuclear magnética, apresentando ruptura parcial, grau 2, ruptura parcial do manguito rotador, grau 2, classificada como uma ruptura média. Tá? Então, uma lesão parcial de tamanho médio, que se classifica entre 3 e 6 milímetros. Tá? Foi encaminhado para fisioterapia para tratamento conservador, ou seja, tratamento não cirúrgico. Tá? Beleza aqui? Tudo bem? Então, o grau, isso veio no exame de imagem. Então, a gente viu lá que paciente, 65 anos, é um paciente ativo, né? Não foi uma lesão traumática, uma lesão atraumática, ou seja, uma lesão degenerativa.
hipertenso, diabético, então tem uma questão cicatricial aí, né? Tem uma lesão grau 2, é uma lesão parcial. Então, a gente viu lá, quando a gente vai tratar esse paciente, se é um tratamento conservador ou se é um tratamento cirúrgico, né? Tem aquele quadrinho lá, então, uma lesão que não é uma lesão pequena, é uma lesão média, então ele está ali no meio, então seria o paciente que vai ficar em observação para ver se melhora, para ver se há evolução da patologia, se aumento da lesão, né? Ou se melhora da função, melhora da dor com o tratamento conservador. Então, o paciente que primariamente ele vai fazer o tratamento conservador, né? Mas ele vai ficar ali em observação para ver se há melhora ou não. Então, a gente espera aí alguns meses, né? Ver se o paciente melhora, o paciente melhorando, segue o barco, né? Vai submeter o paciente à cirurgia. Lembrando que os pacientes que são encaminhados para a cirurgia são pacientes com lesões maiores, com uma condição muscular boa, pacientes mais jovens, né? Então, esse paciente é um paciente de 65 anos, não é um paciente muito idoso, mas é um paciente já com uma certa idade, mas com comorbidades, né? Hipertenso, diabético. Então, tratamento conservador. Durante a avaliação fisioterapêutica, o paciente relata sempre ter feito atividade física, então é um paciente que fazia natação, então sempre nadou, então é uma atividade onde tem movimentos repetitivos acima da linha da cabeça, né? São movimentos overhead, né? Acima da linha da cabeça. Então a gente viu lá que atividades acima de 90 graus de abdução do ombro ou de flexão do ombro, né? São atividades onde há uma propensão maior a desencadear lesões do manguito rotador, por fatores mecânicos, muitas das vezes, né? Então, ele já fazia uma atividade que é uma atividade acima da linha da cabeça, né? Então, há uma propensão maior associada à idade, associada ao sexo masculino, né? Então, é um paciente que, após o início de uma atividade, começou a sentir dor, né? Então, sempre fez natação e, alguns meses, iniciou musculação, uma atividade diferente, onde, segundo ele, iniciou o quadro álgico. Refere dor principalmente ao movimento. Escala numérica de dor, 6 para o movimento de flexão e o movimento de abdução. Tá? É uma dor anterolateral do ombro direito, levando à dificuldade de execução de algumas tarefas do dia a dia. Eu não especifiquei as tarefas, tá? Mas poderia estar especificado aqui. Inclusive, na avaliação, é importante que a gente detecte essa atividade, né? A gente coloque ali qual atividade que ele sente mais dificuldade, enfim. As atividades laborais, atividades domésticas, se ele faz, né? Então, isso é importante também. Não está aqui, mas é bastante importante. Mas ele nega parestesia, ou seja, dor irradiada ou sensação de formigamento, né? E dor ao repouso ele também nega. Lembrando que esse Tá falhando, professor. Tá falhando o quê? O áudio? O que está falhando? O áudio? Oi, pessoal, estão me ouvindo? Vocês não estão me ouvindo? Agora eu tô conseguindo ouvir. Estão ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Putz.
Vocês não viram nada, então. Tudo que eu estava falando aqui, eu estava falando para o vento. Não, a gente Não, começou a tava ouvir cortando só. Oi? só da parte da escala numérica. A gente conseguiu ouvir da parte que o senhor falou da flexão, abdução, A gente ouviu, mas só que atividades. falhou bastante. Tá, então vocês não viram nada. Pera aí, deixa eu entender. Não, a gente conseguiu ouvir sim. Do caso clínico, começou a falar da parte que o senhor estava especificando as atividades dele, atividade diária. Escala numérica de dor, professor. Isso. Tá. Continua nessa parte, na escala de dor, que deu 6 para flexão e em diante. Tá, então aqui que o paciente... Beleza. Então, durante a avaliação, o paciente relata atividade física, né, de natação, então uma atividade acima da linha da cabeça, isso vocês ouviram, né? Que há uma propensão maior a desencadear. Isso vocês ouviram? Sim, 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 sim. Beleza. Sim. Então, né? Então, vários fatores aí. Tem vários fatores que a gente viu lá dos fatores que podem influenciar no desenvolver dessa lesão do manguito rotador, né? Então, a idade, fatores biológicos, fatores metabólicos aí, né? De ser diabético, ser hipertenso, né? A atividade física que ele executava, né? E aí começou a fazer musculação quando iniciou o quadro álgico, né? Então, uma dor principalmente ao movimento de flexão e abdução na região anterolateral do ombro direito. Tá? Então, ele relata lá na escala numérica de dor que essa dor de 0 a 10 é uma dor 6. Entendeu, Patrícia? Então, perguntou lá, tá, de 0 a 10, quanto que o senhor sente? Ah, não, quando eu levo o braço lá no alto, Tô entendendo. quanto que é essa dor? Ah, essa dor é 6. Né? Então, a gente vai anotar lá o escala numérica de dor, 6. E quando a gente for avaliar esse paciente, depois de ter tratado, quando a gente for reavaliar esse paciente, depois de um tempo de tratamento, 2 meses, 3 meses, a gente vai lá e vai fazer essa pergunta. E a dor, como é que está para o movimento de flexão, de abdução? De 0 a 10, que nota que o senhor daria? Ah, eu dou 3. Ou seja, melhoraram 3 pontos, concorda? 3 pontos na escala numérica de dor. Isso é uma diferença, uma melhora minimamente significativa. Uma melhora mínima, clinicamente falando, tá? Que eu falei que são 2 pontos. Então, se ele tivesse dito 4, também seria, a gente levaria em consideração. Mas se ele fala 5, você dá a nota 5, já não é uma melhora tão significativa. Tá? Então, uma dor na região anterolateral do ombro, levando dificuldade de execução de algumas tarefas. Tá? É importante a gente saber quais são essas tarefas, não está escrito aqui, mas é importante a gente perguntar ao nosso paciente na hora da anamnese, da história, a gente perguntar qual é a tarefa que ele executa que ele sente mais dor, qual a dificuldade, para que lá no nosso tratamento, em determinado ponto, a gente comece a simular esses movimentos, né? Que a gente possa, nos nossos exercícios, a gente simule o dia a dia desse paciente, né? Para que dê função para ele. Isso é fundamental, a qualidade de vida. Então, perguntar quais tarefas que ele está tendo mais dificuldade é importantíssimo. Tá? Não está escrito aqui, mas é bastante importante. E nega parestesia, ou seja, dormência, ou formigamento no braço, e dor ao repouso. Lembrando que esse paciente, muitas das vezes, ele relata dor durante a noite, né? Então, isso pode acontecer. Dor à noite, perda do sono, né? Uma inconsistência do sono. Então, isso leva a um estresse, leva a uma ansiedade maior, e aí tem uma relação com o desencadear de uma dor persistente, né? De cronificação de dor. O paciente começa a sentir dor recorrente, né? E quadros inflamatórios, eles tendem a agravar durante a noite. Né? Então, o paciente agudo, ele tende a sentir mais dor à noite. Né? Quem nunca teve uma dorzinha de garganta aí, que à noite fica pior. Né? Então, esse é um outro ponto aí que alguns pacientes relatam, né? Dor à noite, né? Dificuldade, inconsistência no sono. Beleza, pessoal? Vamos seguindo? Então, o exame físico, dor à palpação, então uma dor 3. E na ADM ativa, a gente viu lá que ele tem 120 do ombro direito para flexão e 170. Ou seja, há uma perda de amplitude de movimento para flexão do ombro. Tá? A extensão 45.
normal. Abdução 140. Então, tem uma perda também de abdução ali, né? Finalzinho, ele passa de 90, mas não chega a 170 nem 180. Rotação interna e rotação externa também tem uma diminuição, né? Principalmente para a rotação interna, que pode ser uma retração da cápsula posterior, né? Que é muito comum. A cápsula começa a ficar mais retesada por proteção mesmo. Aí esse movimento de rotação interna ele fica restrito. E a rotação externa também tem uma perda, a gente pensando em 90 graus seria isso de normalidade, mas por outro lado, vamos pensar que é relativamente funcional, né? Então, o que a gente pode observar aqui, a flexão, a abdução e a rotação interna, né? A rotação externa também um pouquinho. Então, perda de amplitude de movimento ativa aí. Tá? Ontem perguntaram se o paciente tiver do outro lado, que ele não está relatando, que é o lado assintomático, se ele tiver aqui 140. Vocês concordam que 140 também há uma perda de amplitude de movimento? Pode ser que ele não sinta nas funções dele, mas nada impede da gente fazer e traçar exercícios que vá beneficiar ou que ele vá ganhar mais amplitude de movimento. Por mais que seja assintomático, vamos concordar que se ele tiver mais amplitude de movimento, ele vai ter uma liberdade maior de movimento, vai ter uma melhor, enfim, até para uma capacidade de alcance maior acima da linha da cabeça, né? Então, não só acima da linha da cabeça, mas para outros movimentos do dia a dia. Mesmo que seja assintomático, nada impede a gente trabalhar esse braço também. Inclusive, é como eu gosto de trabalhar, trabalho dos dois lados. Atividades com ênfase no lado ali acometido, mas incluir bastante atividade bilateral. Assim. Tá? Então, a gente viu aí perda de amplitude de movimento. E a função muscular, a gente fez lá o testezinho lá, a escala de Kendall de função muscular. Então, a gente viu que tem uma perda principalmente para a abdução e para rotação externa. Então, tem uma perda de força para a rotação externa. Não tem tanta perda de amplitude de movimento, mas de força ele tem. Isso pode ser por dor, né? Ou até, como é um quadro agudo, provavelmente não é por uma fraqueza muscular, até porque ele sempre fez atividade física. Mas pode ser, essa dor ela pode ser desencadeada por conta do quadro doloroso. Tá? Então, lá nos testes específicos, a gente viu lá os testes específicos. Então, vocês conseguem ver a tela aqui, não? Qual tela vocês estão vendo? É do caso clínico, Tá. do teste Beleza. específico. Tá. Então, lá... No teste. Beleza. Testes específicos. Quando a gente fala de cluster, é um conjunto de testes para que a gente tenha uma acurácia maior. Como eu falei com vocês, esses testes isolados, eles não acusam que tendão, enfim, e nem esse é o nosso objetivo como fisioterapeuta. Nosso objetivo é determinar que movimento que está acometido, né? Então, o teste de arco doloroso positivo, né? Teste de arco doloroso positivo é lá, ó, elevação, para a gente relembrar, elevação dos braços no plano escapular até o final do movimento, né? Positivo quando o paciente relata dor entre 60 e 120 graus. Então, o paciente vai fazer o movimento lá no plano escapular, né, 30 graus mais ou menos, e aí vai ser doloroso quando entre 60 e 120 ele relata dor. Né? O teste de Job é o teste da lata vazia, que a gente faz lá também com o paciente. Professor, mesmo com dor ele consegue completar o arco? Ou não? Ele pode completar o arco, mas ele relata a dor entre 60 e 120 normalmente. Ele até pode completar. Só, ó, dói. Ai, passou. Aí, ó, dói aqui. Entendeu? Ou ele pode, pela dor, não fazer, ele pode simplesmente relatar dor. Ai, não consigo subir mais, dói. Então, além de
além do teste ser positivo, ainda tem uma perda de amplitude de movimento. Teste de Job é o teste lá que o paciente eleva o braço e bota o polegar para baixo e o terapeuta faz uma força e o paciente tem que manter ali, né? Se relata a dor, ou se ele reproduz a dor dele, esse teste é positivo. Então, teste de Job, né, da lata vazia, é um teste lá que faz a flexão com rotação interna, apontando o polegar para baixo. O teste de Nier é um teste de flexão passiva, né? A gente leva o braço do paciente lá, e aí se o paciente relata dor, também é positivo. Se reproduz a dor do paciente, também vai ser positivo. Teste de rotação externa, o paciente mantém aqui nessa posição, tá? E aí a gente vai fazer uma força de rotação interna, ele tem que fazer uma força contrária. Então, o teste de rotação externa resistida. Então, se o paciente relata dor, ele tem uma dor para rotação externa, concorda? E o teste de Hawkins-Kennedy, que é o teste que o paciente faz uma flexão do braço a 90 graus, né? Com o cotovelo apoiado lá, aquele teste que a gente faz a rotação interna, né? A gente apoia lá o braço do paciente, e aí faz uma rotação interna, e aí se o paciente relata dor, esse teste é positivo também. Tá? Esses testes todos têm um videozinho aqui, ó, esse vídeo aqui, tá? Do Ramon, tá lá no YouTube e tá para vocês também. Beleza? Então, esses testes específicos, só para a gente relembrar, esses testes específicos, eles existem, a gente vai fazer, tá? Vão ser levados em consideração sim, mas não determina qual tendão exatamente está acometido. Mas o que é mais importante para a gente, é isso aqui, ó. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Gravem bem, ó. Elevação do braço, né, no plano escapular, né, entre 60 e 120, né? Elevação do braço no plano escapular entre 60 e 120. Teste resistido de rotação externa doloroso. Flexão pode ser dolorosa. E olha como é que é a classificação, um diagnóstico funcional desse paciente. Como é que esse paciente se comporta? Né? Como é que é o quadro clínico funcional desse paciente? Então, esse paciente ele vai ter sintomas gerados ou agravados durante o movimento ativo repetitivo de elevação do braço acima de 90 graus. Não é o teste lá que a gente viu lá, o teste de arco doloroso, por exemplo, não é isso aqui? Sensação de pinçamento, né? Movimento doloroso para elevação ativa do braço. Não tem a ver lá com os testes que a gente fez, provocativos. Então, isso aqui não é mais funcional. A gente não está transcrevendo de uma forma mais funcional que o paciente sente dor num determinado ângulo ou para determinado movimento, né? Então, os movimentos de rotação externa são doloridos. Ele tem uma fraqueza dos músculos do manguito rotador, ou ele tem uma fraqueza para fazer o teste lá de rotação externa resistida. Ele não consegue fazer porque tem dor, não consegue fazer, tem uma fraqueza. Então, isso é muito mais funcional. Tá? Isso não quer dizer que a gente não vai levar em consideração, mas é como se fosse uma descrição, está trazendo para um vocabulário, para uma visão mais funcional para o nosso paciente. Né? Não se o tendão do supra está inflamado, se o tendão do subescapular está inflamado. Não, é se o movimento de rotação externa ele é dolorido. Se quando faz o arco de movimento no plano da escápula, lá entre 60 e 90 graus ou 120 graus, o paciente tem dor. Né? Isso é muito mais importante para a gente do que se o tendão do supra está inflamado. Né? É o movimento que executa, é a função que executa. Beleza, pessoal? Cadê o nosso caso clínico? Sumiu.
Tá? Então, testes específicos, teste de Job negativo, o teste de... Vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza. Então, o teste de Job negativo, o teste de Hawking-Kennedy negativo, teste de Near negativo e de rotação externa positivo. Então, deu positivo aqui para 2 testes. De arco doloroso, que é lá no plano da escapa, então entre 60 e 120, e o teste de rotação externa resistido também foi positivo. Quando a gente avaliou a discinese escapular, a gente viu lá que é tipo 2, então existe uma alteração da mecânica escapular e a gente detectou que a borda medial ela fica mais proeminente quando ele faz o movimento lá de flexão do ombro resistido lá com 10, 15 repetições. E aí a gente viu que essa alteração é uma alteração óbvia, né? Ficou claro lá para a gente que a borda está se afastando do grandil costal, a borda medial. A gente foi lá e fez os 2 testes funcionais. Não tem os 2 testes funcionais? A gente conversou lá no início da aula hoje. Então, o SRT e o SAT. O SRT é o teste de retração e o SAT é o teste de assistência. Tá? Ambos deram positivos. Isso a gente vai sugerir que o teste SRT positivo sugere que o Serrat anterior está insuficiente. E o teste SAT positivo, o teste de assistência, ele sugere que o trapézio inferior, as fibras ascendentes, estão insuficientes, estão trabalhando menos do que deveriam. Né? No questionário SPAD, deu 55%, que está no meio do caminho ali. Né? Não é uma dor excessiva, assim, mas ele tem alguma perda. Beleza, pessoal? Sim. Sim. Elabore um diagnóstico funcional. Agora eu quero que vocês abram esse microfone e a gente vai falar. Diagnóstico funcional desse paciente. Perda de amplitude de movimento? Sim. Tá bem apresentador, né? Então, vamos lá. Perda de amplitude de movimento. Para qual movimento, Júlia? Flexão e abdução. Abdução do Perda ombro. de ADM para flexão e abdução. Isso. Perfeito. Aí colocaria observação à escala da dor, né? Que é importante. Pode botar. Seria só. Então, acho que o Neto falou aí de dor, né? Isso. Dor. Paciente apresenta Aí a dor. dor a gente contextualiza. Quando a gente coloca dor, a gente contextualiza. Tá? Então, dor para movimento de rotação externa, não foi? Isso. Não foi lá no teste que a gente viu lá que ele tem dor para rotação externa? Né? Sim. Ele não falou que tem dor também para abdução e para flexão? Sim. Lá na avaliação, na nossa história? Ele não Tem. falou que é grau 6? Professor, Dor à palpação. essa parte de que tem hipertensão, diabetes, tá tudo normal, né? Então ele pode fazer normalmente o tratamento de fisioterapia, né? Claro. Isso é controlado. Agora, se tivesse alterado, ele tinha que... Isso. O que A gente encaminha. A gente orienta e encaminha. Ah, tá. Orienta e encaminha. Show. Então, perda de ADM. Diga aí, Júlia. Mas aí, no caso, eu teria que ficar observando, até porque é um paciente que, quando for o tratamento, isso interfere na hipertensão, até diabetes também. Sim, claro. Perfeito. Com certeza. Então, perda de amplitude de movimento para flexão e abdução, dor para o movimento de rotação externa, abdução e flexão. O que mais? Professor, essa parte aí de
da diabetes que tá tudo normal, aí você podia fazer o acompanhamento antes de começar o tratamento e depois que terminar ou só antes quando ele começa? Antes de começar o Não, exercício? nosso paciente a gente vai reavaliar. A gente vai reavaliar. Tá? Mas o que não tem alteração... Não pode ter uma alteração depois que ele estiver fazendo esse exercício, não? Por exemplo? Que é piorar? Isso. Fazer exercício piora? Ele não tem pressão. Ele não tem Cara, olha hipertensão? só. Esquece Não. esquece Tá me a ouvindo, pressão alta. professor? Tô. Tá tudo normal, né? Então, o exercício não seria para... É que eu tô na rua demais que eu tô sem ar. Quem tá falando? Para melhora da musculatura. A Dai. É a Dai. Ah, Dai. Oi, Dai. Fala aí. O exercício... O exercício, me fugiu a palavra, para ajudar na regeneração do tecido. Sim, sim. Ganho Sim. de flexibilidade dos tendões, de novo. Sim, sim. E principalmente a melhora da força também. Se ele teve uma alteração lá na nossa avaliação da função muscular, o exercício ele vai ser importante. Agora, em que momento que a gente vai iniciar o exercício é um ponto, né? A gente vai ter que avaliar esse paciente e aí vai ver se ele consegue executar o movimento. Se ele não consegue executar aquele movimento, se o movimento é doloroso, a gente vai... Existem critérios. Tratar o quadro, né? O paciente está muito agudo, a gente vai começar com exercícios menos elaborados, né? Exercícios de mobilidade, melhora do quadro doloroso. Isso tem relação com o nosso objetivo. Objetivo a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, se o Até paciente porque a dor dele é 6 semanas, né, professor? Ainda é aguda. Ainda é aguda. Ainda é aguda. Então, a gente vai ter que melhorar esse quadro doloroso desse paciente para que daí a gente evolua com os exercícios. Como a Dai falou lá, o exercício ele vai ser fundamental para a regeneração tecidual, né? Para a regeneração do tecido, inclusive. Nem só regeneração, pode até ser que não regenere, mas melhora da condição muscular, né? Pode até ser que aquela tendinite ali, aquela ruptura, ela não se refaça. Isso é bem comum. Muito pelo contrário. Com o passar do tempo, o que a gente vê é que quanto mais velho o paciente fica, a tendência a aumentar a lesão ela é grande. Mas isso não quer dizer que o fato de ter aumentado a lesão, que ele está perdendo função. Ainda mais se ele é um cara ativo, se ele é um paciente ativo, se ele está fazendo exercício, se ele faz fisioterapia, se ele está tratando, se ele está fortalecendo. Né? A gente vai dar o máximo de função para o quanto ele tem de função. Entenderam? O quanto ele tem de rigidez, quanto ele tem de musculatura remanescente, entre aspas, de musculatura íntegra, a gente vai dar ênfase para isso. E vai otimizar a função daquilo ali. Tá? Então, o exercício ele é fundamental para o nosso paciente. Inclusive, é baseado em exercício o nosso tratamento. Tá? Então, fraqueza muscular, por exemplo, também não é um diagnóstico funcional? Sim. Beleza. Então, acho que tá legal. Então, perda de amplitude de movimento. Dor para os movimentos. Dor à palpação, pode ser. Dor ao movimento é muito mais funcional, né? Porque se só dói, aquele paciente, aquela velha história. Eu tô com uma dor no ombro aqui. Tá, mas dói quando? Dói toda vez que eu aperto. Então, para de apertar. Quando você movimenta, dói? Não dói. Quando você carrega peso, dói? Não. Dói quando? Dói quando eu aperto. Então, para de apertar, pô. Não é verdade? Sim. Tá bom? Então, dor ao movimento é bem importante pra gente. Muito mais do que se dói só quando aperta. Só quando aperta. Mas se dói quando aperta e quando movimenta, então a gente já tem que levar em consideração. Fala aí. E tem que falar também em relação às AVDs dele, né? Que ele tem... Isso, exatamente. Então, por exemplo, ele tem dor ao movimento de flexão e rotação externa, abdução. Ou então a gente pode colocar aqui dor para... dor para para carregar peso ou quando vai fazer compras, a gente especifica isso,
ali, quando vai colocar algum objeto acima da linha da cabeça. Como vai pentear o cabelo também, eu acho que... Para pentear o cabelo. Que são atividades que fazem esse tipo Isso. de... Atividade diária, né? Isso, perfeito, Júlia. Perfeito. Muito bom. É a observação que eu fiz aqui quando eu falei que na avaliação, na nossa história, aqui, dificuldade de execução de algumas tarefas do dia a dia. Quando essa tarefa está especificada aqui, a gente vem aqui no diagnóstico funcional e descreve aqui para a gente guiar nosso tratamento. Tá? Perfeito, muito bom. E quais seriam os objetivos para esse tratamento? Ganho de amplitude, diminuição da dor, do quadro álgico. Analgesia. Então, vamos lá. Da musculatura, do manguito. Espera aí. Que ganho, né? Então, ganho de ADM. O que mais? Analgesia. Analgesia. Analgesia não é tratamento, não? Isso. Analgesia não é tratamento, não? Diminuição do quadro álgico. Analgesia é objetivo. Tá. Aí você vai especificar qual tratamento você vai usar para analgesia, que aí é o tratamento. Sim. Exatamente. Fortalecimento muscular. Fortalecimento muscular? Hoje é minha. É caramelo ou não? Não, o caramelo tá quietinho. Não, hoje é minha. Tudo bem. Cachorro é assim. Os cachorros estão todos carentes. O meu tá carente pra caramba. Bota ele pro lado de fora, porra, fica chorando. Oi. A criança também, né? 1 aninho só. O que amora? Vamos lá. Ganho de ADM. Analgesia. Fortalecimento muscular. O que mais? Diminuição do trapézio superior. Espera aí, vamos lá. Relaxamento da musculatura. Será que no objetivo entra... esqueci o nome agora, cara. Então, olha só, vamos lá. Isso aqui do relaxamento, a gente nem colocou lá, né, na avaliação que a gente tem observado algum excesso de tensão, tá? Mas vamos combinar, o paciente está com dor, né? Então, é um paciente agudo, com dor. Então, possivelmente, esse trapézio pode estar um pouco mais tensionado, né? Então, devido à ruptura, né? Pela dor ali, né? Então, excesso de tensão ali. Então, relaxamento da musculatura, trapézio, por exemplo, que vamos dizer que a gente viu lá. Estimulação elétrica não fez. Diminuição da tensão muscular do trapézio superior. Pode ser. A gente observou lá a palpação, a gente viu que está muito tensionado. Pessoal, vai cair, a gente vai voltar, tá? Tá bom. Analisar isso aqui. Então, relaxamento do trapézio superior pode ser um objetivo também. Tá? Então, ganho de ADM, né? Lá a gente viu que tem uma perda de ADM. Então, melhora da dor, a gente viu que tem lá no diagnóstico funcional, tem dor ao movimento, né? Fortalecimento muscular, relaxamento da musculatura do trapézio, a gente viu que tem um aumento da tensão. Sim. Beleza? Acho que só, né?